Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente começa o vídeo aqui, como sempre, com o corte do jogo aberto. Vai falar muito sobre essa vitória, um jogo difícil, cara, muita polêmica de arbitragem. Sim, o Palmeiras apanhou demais, o Jacuipense veio, cara, querendo compensar a diferença tática, né, e de qualidade do time na força e, cara, infelizmente lesionou o nosso Tigrinho, que a gente esperou tanto o retorno dele. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aqui da ESPN com o Fala Fonte, com o Bruno Vicário, com o Felipe, Bruno Andrade, confirmando sim, o Barbosa tá fechado com o Verdão, só que mudou muita coisa de ontem para hoje. Ontem ele chegaria só no início do ano que vem. Agora o Palmeiras vai pagar 4 milhões de dólares para ter ele já agora, nessa janela do meio do ano. Então tem muita coisa pra gente falar. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras, eu acho. Rapaz, Ronaldo Giovanelli. na força do apito. Tem hora que não adianta a gente secar, não adianta nada. Isso eu aprendi na vida como um todo. Então, Meu pai. aceita que o Palmeiras nem fez muito esforço. Venceu o Jacuipense por 3-0. Poderia ter sido um placar mais elástico. E a notícia bem ruim é mais uma lesão do Vitor Roque no tornozelo. Preocupa Abel Ferreira e a torcida. Apito. Abel mexeu bastante. 6 considerados titulares no banco. Paulinho não voltou ainda mesmo. Ao contrário de Vitor Roque, recuperado de lesão no tornozelo, o Verdão já fez valer seu favoritismo. Logo aos 7 minutos, Maurício encontrou Ramon Sosa, que foi derrubado na área. Na cobrança, o paraguaio abriu o placar. Desloca Marcelo, que cai para o canto inferior direito, ele bate no canto esquerdo do goleiro, na marca dos 9 minutos jogados no primeiro tempo. Mas a festa da torcida deu lugar à preocupação. O tão esperado retorno de Vitor Roque durou pouco, mais precisamente 13 minutos. O jogador já mostrava serviço, mas sofreu esta dura entrada de Vicente Reis pelo lado direito e pediu para ser substituído. A pancada foi no tornozelo esquerdo, o mesmo que o tirou dos gramados nos últimos 10 jogos. Luigi entrou em seu lugar. O Palmeiras aumentou o placar com Ramon Sosa novamente, mas após revisão foi constatado o toque de mão do atacante. O agito estava oficialmente de volta ao jogo. JP Talisca deu este carrinho em Lucas Evangelista e foi expulso. O cara ficou bravo, hein? Fez até aquele famoso gesto. Calma que ainda tem mais. Aos 40 minutos, bola na área. E Marcelo de Lima Henrique marcou toque de mão. Mas aí o VAR chamou. Não houve toque. Sinceramente, hoje, quer o VAR, quer o senhor árbitro Marcelo de Lima, estiveram muito bem. Acho que é assim que deve ser, seja qual for o clube, seja contra quem for. É o que toda a gente vê é para ser marcado. Eu acho que o Marcelo ele pecou em não olhar um pouco melhor para ambos os lados. Imagina, o pisão, não lembro o que foi. Não teve VAR. A expulsão também não teve VAR, coerência. A falta foi forte? Foi. Mas se você for parar para ver, ele recolhe o joelho. Cara, você tem VAR. Você não se intromete, velho. Isso aí vai desanimando nós. A gente já veio pra cá ciente que é diferente. O Palmeiras continuou em cima e Sosa estava com tudo, queria mais. Maurício cruzou e o paraguaio de cabeça marcou. Agora sim, agora não de novo. Impedimento marcado. Após algumas chances perdidas e muita pressão, Felipe Anderson pegou a sobra e finalizou. Agora sim, 2-0 Palmeiras. Fico feliz do apoio dos meus companheiros, da confiança do Palmeiras em mim, e é trabalhar, retribuir o carinho que todos têm por mim, humildade, trabalhar e repagar a confiança que o torcedor tem, porque eu sei que eu posso contribuir muito com o Palmeiras. Se me perguntas se eu conheço, se tu conheces e que o torcedor conhece que ele tem, pode e deve dar mais,
Ele sabe disso, ele é o primeiro que sabe disso. É isso que todos nós queremos de todos os jogadores no Palmeiras. Ufa! Vamos ao segundo tempo. Palmeiras no ataque. Após escanteio, Marlon Freitas quase fez o terceiro. Mas a noite tinha dono. Após outro pênalti marcado, dessa vez por falta de Vinícius Amaral em Arthur, Ramon Sosa, senhoras e senhores, converteu. El profe me está dando la confianza, también tengo que aprovechar porque estamos en Palmeiras, Palmeiras siempre exige y cuando tenemos que ganar así partidos importantes, tenemos que ganar y tenemos que estar a la altura. Para o Jacuipense, as coisas estavam complicadas. Para Sosa, aplausos pela atuação. Nesta altura do jogo, John Arias, Andréas Pereira e Flaco Lopes já estavam em campo. O argentino, a propósito, quase fez o quarto. E também quase balançou as redes no último lance da partida, que foi de encher os olhos. Ele meteu essa bicicleta e o goleiro Marcelo foi simplesmente espetacular na defesa. Fim de jogo. Partida de volta será dia 13 de maio em Londrina. Professor, essa lei do silêncio, que me parece ser um protesto em relação à sua punição, seus adjuntos, durante a punição não tem entrevista coletiva, ela persiste? Só por tu teres falado, a partir deste momento está abolida a lei do silêncio. Obrigado. Tá? A punição de Abel é no Campeonato Brasileiro e não na Copa do Brasil. E por falar nisso, o treinador também desabafou. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. Se me permite uma palavra para os nossos torcedores e para as mídias palestrinas, eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. É o que nós virmos do outro lado é para ser dito. É em busca da verdade, em busca da igualdade, porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Tá aí um 3-0 bem construído e poderia ter sido ampliado, dobrado. Palmeiras criou para tanto. O destaque da partida acabou sendo o Sosa, com 2 gols de pênalti. E a gente viu também que o Felipe Anderson, pela primeira vez no ano, conseguiu fazer um gol com a camisa do Palmeiras. Aí o pênalti foi marcado, que foi dado, confirmado para o Palmeiras. Alguma dúvida, alguma reclamação? Ronaldo tem. Fala aí, Ronaldo. Seja honesto, Ronaldão. Pelo amor de Deus, cara. Ganhou do Jacuipense. Não é essa a questão. Tô perguntando se foi do pênalti ou não. Jacuipense Olha como ele muda. Com expulsão e 2 pênaltis. Ué, não foi pênalti? O time, o Real Madrid da Pompeia. Não foi pênalti? Meu pai do céu. Proibido pênalti? Não, tem coisas que só acontecem com o Palmeiras. Isso que chama atenção. Ó, você teve a chance, não quis comentar. Agora, Cicinho, pênalti ou não? Tô na dúvida se ele tropeçou, mas foi pênalti. Foi pênalti. Eu só pensei já, por que tão cedo? Tão nervosos, Mas o jogo tá em aberto ainda, hein? E o Sosa teve personalidade, Edu, para bater. Teve, Renata, e você vê que ele bate muito bem. É um cara bem tranquilo ali na hora de pegar a bola para bater o pênalti. Para mim, pênalti claríssimo. Ele ia sair na cara do gol e ia fazer o gol. Agora vamos a um momento que deixou toda a torcida palmeirense triste. Mais uma lesão do Vitor Roque no tornozelo. Foi no começo do jogo, já foi substituído pelo Luigi. E a gente vê que primeiro ele fez aquela tradicional bolsa de gelo, depois estava com uma tornozeleira. Agora é saber qual é o tempo de recuperação, se é grave. Realmente não está numa fase muito boa no que diz respeito à lesão, hein, Edu? Não está mesmo, Renata. E ele até que começou bem o jogo, indo para cima, né, a característica dele, forte, trombando ali. Agora, o que me chama a atenção, o Marcelo demorar muito, né, para dar o cartão amarelo. E foi para que o Bandeirinha comentou com ele, para ele dar o cartão. Então, para mim, corretíssimo aí o cartão amarelo. A gente lamenta bastante, porque é um cara que faz a diferença, ajuda o Palmeiras bastante. E ele estava com aquela vontade de ajudar. Infelizmente, isso acontece. E melhoras para você, Vitor Roque. Agora, Ronaldo, pensando até em seleção brasileira, essa lesão atrapalhou o Vitor Roque nessa reta final. Porque ele não pôde desenvolver o futebol dele plenamente.
foi afastado de vários jogos, ou entrava no segundo tempo pouca minutagem, e agora mais uma lesão. Essa lesão aí é menos grave, né? Vamos dizer assim, né? Eu não sei se rompeu alguma coisa, algum tendão, alguma coisa, porque ele estava com o pé no chão, né? Quando ele toma o calá. Quando ele toma a entrada, o pé dele estava firme no chão, né? Acho que é o mesmo que ele estava recuperando. Se É o recuperou. mesmo que ele estava recuperando, então é. Mas assim, é o tratamento aí, dia a dia, se entregar fora também do Palmeiras ali, fazer um trabalho diferenciado para fazer a recuperação e voltar logo, porque o Palmeiras é outro com ele. Tá na cara que o Palmeiras tem mais poder ofensivo quando esse menino está em campo. É verdade, era legal até para ver Sousa e Vitor Roque juntos, ali uma dupla diferente. Cicinho, gol anulado do Sousa. Quero mostrar aí, vamos lá. Olha só. Dominou com o braço, né? Não tem nenhuma dúvida, né? Aí não. E aí o VAR, quando faz a revisão, já vê que tem que ser anulado mesmo. A expulsão do JP Talisca, para vocês, foi para vermelho, era só para um cartão amarelo. Foi uma reclamação aí do pessoal do time do Jacuipense. Ronaldão. Então, ali acho que ficou na cabeça do juiz ali aquela entrada em cima do Vitor Roque. Então, aí ele já foi com o vermelho na mão. Para mim, também era amarelo aí, ó. Porque aí ele vai na bola. O lance está bem na bola aí. E se ele pega mesmo, aí o jogador ia sair de maca. Mas olha a imprudência, o jeito que ele vai na bola, hein? Olha o jeito que ele chegou para disputar. Só que e aí? Ele não foi com o pé alto. Ele foi com o pé no chão exatamente para travar a bola. Eu não expulsaria. Nesse lance eu não expulsaria, não. Edu Dracena. Eu expulsaria sim, eu acho que foi com a força... Aí quem fala, o cavalo que dava carrinho foi com uma força excessiva, né, Cicinho? Por mais que ele zagueiro vai o quê? Zagueiro vai com florzinha pra entregar? Ele pode ir de qualquer jeito? Exatamente. Mas esse é um tipo de lance, Edu. Você como zagueiro, nós, né? Na verdade eu era atacante. Mas assim, você sabe que esse é o carrinho normal que o zagueiro costuma dar com a bola, com o pé no chão, e assim. quando você não pega a bola, só mas tudo bem, mas nem pegou o cara do Palmeiras direito. Não pegou. Ele foi na bola. Olha lá, ó. E aí, lógico, o jogador do Palmeiras, o Evangelista, foi inteligente de pular e ele pulou. E se assim, ele não pula? Eu não daria. Se ele não pula, quebrava a perna dele. Tem uma reclamação também do Jacuipense que pede a expulsão, pedir a expulsão do Murilo por esse pisão aí no jogador Amaral. A gente vai mostrar na sequência o lance. Não é esse o lance, vamos ver. Aí é o pênalti. Aí é o pênalti, não é o lance ainda do Amaral e do Murilo, que é outra jogada. Bom, tá correndo aí. Aí, ó, chegou. Essa imagem, ela tá bem distante, ela não é tão aproximada agora. E aí, Ronaldão? Ele vai tentar chutar a bola aí e acaba pisando, né? Então aí era mais o lance pro VAR, porque o juiz tá com a visão encoberta ali, lá. Aí é vermelho. Pisão é vermelho. Cicinho. Não, né? Não daria vermelho, não. E você, Edu? Não, também não daria, não. Ele foi realmente tirar a bola, houve realmente o pisão ali, mas não foi para expulsão. Não foi para expulsão, não é? Bom, agora a gente quer mostrar também o pênalti que foi anulado, foi dado e foi retirado, não é? Mas acho que acertou a arbitragem. É para isso que o VAR tem que aparecer, para ver as irregularidades do jogo. E aí, Edu? Não tem nem o que falar, Renata. Bateu na mão, realmente. Na hora parece... na cabeça. Na hora parece que bate na mão realmente. Por isso que o bandeirinha ainda falou para ele, foi pênalti, bateu na mão. Mas revendo o lance no VAR, com certeza bateu na cabeça. Tanto é que ele parece que ele meio que desmaia um pouquinho, né? Bate na cabeça e sai. Bem mas anulado. foi um lance que rápido ali na velocidade normal é difícil de você avaliar. Quando vai para o VAR, tem a imagem mais aproximada, já vê que não foi na mão e sim, concordo, na cabeça do jogador. Alguma coisa a falar, hein, Rona? Não, aí ajudaram o juizão que estava com a vontade da pena. Não, tanto de erro que teria do árbitro. O árbitro não acertou nada. Quem acertou e tem mais um lance em que o Sousa faz o gol, só que ele estava impedido e é um impedimento bem claro, bem fácil de ver, ó. Ó lá. Aí o Bandeira foi muito bem, né? Tem que... Aí não tem o que reclamar. Muitos lances, só que
Segundo o Ronaldo Giovanelli, quando um jogador faz vários gols e mesmo que não esteja na súmula, que isso não tenha sido validado, ele conta como gols, né? Ele fez isso com o Yuri Alberto. Tem 3 gols, no então. jogo contra o Inter. Que ele fez 4 gols, né? Esse mesmo, só que 4 gols nunca existiu, né? Então, dá pra dizer que Bem foi lembrado, mais que um hein? hat-trick, foram 4 gols do Sousa. Eu não lembrava mais. Bom, agora a gente vai mostrar mais um pênalti que foi confirmado. O pênalti no Arthur tá se especializando em sofrer pênaltis. Outro pênalti, sim. E aí, Cicinho, esse aí a gente vai mostrar. É o que definiu o placar. Aí. Pro Palmeiras Proibido marcar pênalti agora. Não, aí foi um pênalti igual o Palmeiras fez um pênalti na Libertadores, né? Qual? Aquele biquinho na canela que o... Quem que era o jogador do Palmeiras que fez o pênalti? O Maurício fez um pênalti assim, né? Esse foi contra o Júnior Barranquilla na Libertadores. Na Libertadores. Foi bem parecido. O cara deu o biquinho ali, pegou, foi pênalti. E aí, Rona? Pênalti. Aí, esse aí não teve jeito. Não. Deixa eu ver. Não, esse não teve jeito, entendeu? Esse não teve jeito. Aí bateu a consciência pesada. Aí choveu no Aleluia! Aleluia! Outra expulsão, Cici. 3 pênaltis. Será que não houve nenhuma falta antes? Se continuar passando a imagem, Pro Ronaldo, pênalti não existe, não tá na regra. E ele não entende que equipes que atacam mais sofrem mais pênaltis. Não, que eu porque são entendo mais que sempre são os ofensivas. mesmos. O que eu não Entram consigo na área entender. adversária. Sempre pros mesmos. Não, porque isso que eu não os entendo. mesmos estão lá atacando, Todo como a mundo Renata faz a falou. mesma coisa, Fica dentro da área, tá lá, entendeu? Tem um drible, tem tudo. Mas isso não tem nem como Pênalti discutir, até claríssimo. porque o jogador já se incriminou, né? Ele já. pediu desculpa. Agora, Edu, vamos falar do jogo em si. Muita gente comentando que poderia ter sido um placar bem mais elevado, com mais gols. Claro, a arbitragem acabou interferindo bastante, mas interferindo de uma maneira correta, na minha opinião. E a gente vê que o Palmeiras fez um 3-0 que é confortável para o jogo de volta. Mas poderia ter sido um espetáculo ainda maior, em casa, um time frágil, Série D. Série D, com um jogador a menos também desde o primeiro tempo. Eu acho que a questão da finalização ali do Palmeiras, né, tem que se aprimorar bastante, porque está criando, está tendo chance e tem que converter em gol. É isso que a gente espera. Mas o que me chamou mais atenção, assim, Renato, por mais que a gente conseguiu vencer e tudo, né, alguns jogadores individualmente, né, como você falou, Vitor Anderson. Felipe Anderson, desculpa. Felipe Anderson. É que é tudo Vitor Roque, Felipe Anderson. O Felipe Anderson é um cara que estava sendo questionado, vai lá, ajuda a equipe, está jogando em uma outra posição e conseguiu fazer o gol. Tomara que esse gol possa dar tranquilidade para ele mostrar seu futebol. O Arthur nem se discute, né? Um jogador que eu já falei por mais que na Libertadores, de 45 minutos lá, ele não jogou tão bem assim, de repente a estreia, o nervosismo, mas a gente já vê agora uma nova postura. Você vê o Sousa também em uma outra função, se mobilizando assim. Então, veja assim, o Palmeiras convenceu ontem nesse resultado. Mas no Palmeiras, a gente estava falando de Palmeiras aqui. Deixa eu apurar um negócio aqui. Boa. Barbosa, muito bem encaminhado para ser o novo reforço do Palmeiras. Um acordo que gira ali em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais, por o Barbosa chegar agora no Palmeiras, tá? Nessa janela de transferências, em julho, não no final do ano, não vai assinar um pré-contrato. Por quê? O Botafogo vinha tentando renovar o contrato, não conseguiu chegar a um acordo, o Barbosa viu o projeto não indo para frente e até alguma insatisfação por parte do Botafogo por essa forçada do staff do Barbosa em cavar ele em outro time, sabe? Porque o projeto não agradou, aí falaram em Cruzeiro, falou em Palmeiras, então teve uma insatisfação e era iminente a saída dele. Porque o Botafogo viu que não ia conseguir segurar, houve uma chateação também com o Barbosa por essa maneira, mas entenderam o lado que, assim, eles não podem entregar o que eles não podem cumprir, entendeu? De questões financeiras, tem muitas dificuldades, a gente vai falar aqui do John Textor. Então o Barbosa deve chegar ao Palmeiras nessa janela de transferências, um contrato aí de mais de 3 anos. E é um reforço... 3 anos? Mais de 3 anos. Ele tem 31, a gente viu ontem, né? 31. Então é um reforço que chega com status de titular. Mas o Abel... Não sei. Você não chega, não? Não sei. Titular? Aí a carta opinião? A carta de Bruno Andrade, na verdade, aqui? Eu acho que ele não chega. Não, acho não. Qualquer jogador com o Abel Ferreira nunca chega titular absoluto. Então, já começa daí. Primeiro, eu não sei se é carta. Mas ele já é certeza que como titular ele não chega. Tá, mas com não status. Chega. Status. Chega como titular, Ivan? Ivan? Não chega. Não chega? O Murilo tá jogando pra caramba, cara. Ninguém é titular absoluto. Então, primeiro que o Gustavo Gomes... Hoje o Gustavo Gomes, ele é o capitão da equipe.
Tá. E tá jogando bem. Desde o ano passado ele tá jogando muito bem. Intocável. E o Murilo voltou a jogar muito bem, cara, no Palmeiras. Hoje o Barbosa não... Hoje o Barbosa não tira a vaga do Murilo. Carta do Bruno Andrade. Não tira. Posso usar a carta. Não, Gustavo Henrique é de outro time. Vai, Gustavo Henrique é outro time. Mas eu acho que nem o Barbosa e nem o Nino chegam como titular. O Nino não chega? Não tira a vaga do Murilo. Hoje não tira. Murilo tá jogando muito bem, apesar, é verdade, de ter sido expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas ele recuperou a melhor forma física dele e tem jogado muito bem pelo Palmeiras. Tá, só completando a informação, eu discordo, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Aqui a gente não é um programa de opinião, mas a gente pode discordar um do outro. Pode brigar também. Sair na mão de vez em quando, né? Faz parte. Mas é isso, Barbosa em breve deve ser oficializado como novo reforço do Palmeiras. E aí entra numa questão que o Bruno Andrade trouxe ontem no Fala Fonte, que a a iminente chegada do Barbosa não anularia a contratação do Nino, né? Então, essa é a principal pergunta que tem. O Bruno Andrade pode passar porque ele trouxe no Fala Fonte, eu vou comentar isso. Só pra gente atualizar, então, como mas é que agora muda o contexto agora. Opa! Agora eu tô buscando novas informações. Eu busco novas informações porque ontem, quando me falaram que o Nino não anularia o Barbosa, é porque essas fontes com quem eu conversei trabalhavam com a ideia de que o Barbosa só chegaria em 2027, em janeiro. O Barbosa chegando agora no meio do ano, eu não vou cometer aqui o equívoco de falar que tá tudo bem com o Nino e que tudo se mantém. Porque o Palmeiras antecipa em 6 meses a contratação do Barbosa. Talvez será tão importante o Palmeiras ter que buscar 2 zagueiros de alto nível no mesmo mercado? Então, ontem era uma verdade, era uma informação. Hoje, o cenário, não sei se é o mesmo. E, por enquanto, eu não tive respostas credíveis suficientes para poder falar. O Barbosa não inviabiliza o Nino. O Barbosa, em janeiro, não inviabilizaria o Nino. Agora, eu espero para ver aqui, até por uma questão de ética jornalística, apuração mesmo, né? Isso. Concreta, uma resposta mais objetiva se uma coisa muda ou não muda por conta da chegada antecipada do Barbosa. Mas é interessante essa atualização. É interessante, você vê como as coisas mudam, né? Porque ontem era um contexto, o contexto do Barbosa chegar no final do ano. Sim. E agora, o Barbosa chegando agora, o Palmeiras anteciparia para já ter o Nino também? Porque aí é aquela conta que a gente estava fazendo de ter 5, 6 zagueiros. Exatamente. Ou não sei se antecipa a venda do Benedetti. Mas mesmo assim, cara, você pega no ponto que o Benedetti não é um zagueiro que vem atuando com regularidade no Palmeiras. Mas ele é uma quinta sempre opção. Sondado, né? Sim. O sondado, ele teve sondagem do Arsenal, teve sondagem lá atrás do Barcelona, do Olympiacos, então ele teve sondagem de vários clubes. Mas o Benedetti, ele é a quinta opção no Palmeiras. Ele não é que nem o Murilo, não é que nem o Fux mesmo, que joga toda hora. E aí vai ficar com... Cara, tá falando aqui de Gomes, Murilo... Gomes e Murilo são os titulares. Tá. Barbosa, Fux. Isso. E aí chega aí o Nino? Seriam 5. Mais o Benedetti, 6. O Fux às vezes atua como volante. Mas... Então, mandaram aqui isso, né? Mas joga com 3 zagueiros. Tá, você joga com 3 zagueiros, mas não pode jogar 12. Alguém tem que sair do time. Quem que você vai tirar do time? Cara, e até o Versiculano falou aqui, Barbosa e Nino não são reservas para Murilo nem aqui nem na China. Eu discordo que o Murilo é tecnicamente ruim, tá? Não acho zagueiro comum. Mas assim, o Nino não chegaria ao Palmeiras com status de... Ele chegaria ao Palmeiras com status de titular, sim. E a gente tá falando do Barbosa como uma oportunidade de mercado. Você acha, Leão, que é titular? O Leão acha que é. Eu acho que não é. Eu não tiraria o Murilo hoje do time, não. Não, e aí o Barbosa chega ao Palmeiras, até uma informação, como uma oportunidade de mercado. Porque você paga num zagueiro que é titular do Botafogo. Mas é uma oportunidade de mercado cara, né? Então, por isso fico aqui com uma pulga atrás da orelha. O Palmeiras paga 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais pelo Barbosa. São menos 4 milhões de dólares para colocar no pacote Nino, enfim. Eu acho que o Palmeiras, enfim, novamente, eu não quero entrar na questão do achismo, não é programa de opinião, é programa de informação. Mas o Palmeiras colocar em cima da mesa 4 de dólares por um zagueiro de 31 anos e não sendo uma necessidade absurda, eu, Bruno, fosse dirigente, esperava janeiro. Mas enfim, quem sou eu? Quem manda é o Anderson Barros, é a Leila, é o Abel. Achei uma jogada ousada do Palmeiras, sinceramente. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Falou bastante sobre o jogo, né, cara? Um jogo difícil, com muita polêmica de arbitragem, mas, sinceramente, eu acho que o lance contra o Vitor Roque era para expulsão. E o com o Evangelista também. Só que se ele tivesse já expulsado ali no lance do Vitor Roque, muito provavelmente ele não teria aquele lance com o Evangelista, entendeu?
Sinceramente, eu acho que o Jacuipense, como a gente falou aí no início, quis compensar a diferença de qualidade técnica na força. Só que, pô, cara, os caras vieram, pô, o principal de tudo, o pior de tudo foi eles terem lesionado o Vitor Roque, cara. Então, você fala assim, ah, Palmeiras teve sorte em pegar um time de Série D. E aí, ó? Foi sorte pegar um time desse, os caras virem do jeito que vieram e lesionar o Vitor Roque? Sinceramente, tem minhas dúvidas, cara. Tem minhas dúvidas. Acho que não foi sorte, não. Felizmente, agora temos que aguardar o que o Palmeiras vai divulgar do Vitor Roque. Tomara que não seja nada demais, mas o mesmo tornozelo que tirou ele de mais de um mês aí, né, cara? Enfim. E o Barbosa, né, cara? De ontem para hoje, como mudou a informação, né? Assinaria o pré-contrato, já estava tudo muito apalavrado para assinar o pré-contrato e chegar no início do ano que vem. E hoje veio já essa informação sobre o Palmeiras pagar esses 4 milhões de dólares. Cara, eu fico na dúvida, igual o Bruno Andrade ali também falou, não era mais vantagem esperar pro ano que vem e ter ele de graça, né? Só que, sinceramente, tem a questão de luvas. Quando o cara também não paga nada pro time que ele tá saindo, tem luvas também. Eu não sei agora se, independente da negociação, vai ter luvas ou não, mas eu acho que é uma baita de uma contratação. Eu, sinceramente, acho o Barbosa melhor do que o Nino, que ele tem mais essa característica de xerifão e tal. Infelizmente, cara, a gente precisa. O futebol brasileiro tá muito de mimimi, precisa ter um cara ali posturadão pra, cara, impor respeito. É óbvio que o Gomes já é esse cara, mas você ter Gomes e Barbosa ali como titular, pra mim, é excelente. Só que aí a gente já fica na dúvida, né? Será que o Nino vem? Temos dúvidas. De ontem para hoje surgiu essa dúvida, porque o Barbosa chegaria só no ano que vem e o Nino chegaria agora, nessa próxima janela. Mas sempre tem essa questão também, se o Zenit vai mesmo querer vender ou não. O Palmeiras já tinha uma negociação fechada aí, apalavrada com o Nino, e agora com essa situação aí do Barbosa, ficou meia dúvida. Para mim, se trouxer os dois, ótimo. Se não der para trazer o Nino, acho que é muito dinheiro também, mas assim, a gente ia ficar muito bem servido, né? Ia ficar muito bem servido. Você poderia até puxar o Fux para o meio, ali para ser um 5 mais de marcação, que eu acho que ele dá para fazer esse papel. Bom, rapaziada, eu quero saber o que você achou sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente aí nos comentários sobre o jogo e sobre Barbosa fechado aí com o Palmeiras. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like se você puder. Hypar o vídeo ajuda demais o nosso canal, porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, então eles entregam muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para toda a nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada, grande abraço.